Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós traremos aqui, meus queridos, um novo relato sobre a história de um rapaz por nome de Tiago. Isso também para mostrar que o lado masculino também passa por problemas sentimentais e emocionais. E este relato, ele vai mostrar algo interessante, porque na lei natural, da qual todos nós aprendemos, sempre o homem ele é aquele que tem o potencial de ser emocionalmente forte. Então vamos dar início aqui a este relato e ao final do vídeo eu trarei uma explicação para que possa ajudar alguém que estiver assistindo a este vídeo. Oi, eu sou o Tiago e hoje eu quero compartilhar um pouco da minha história com vocês, com a intenção de poder ajudar alguém que também está passando por algum problema emocional. Eu acredito que a minha história, alguma ou várias pessoas vão se identificar com ela. Na minha infância, eu tive muita dificuldade de me adaptar em vários lugares. Os meus pais mudavam com frequência e eu saía de uma escola para outra com muita frequência e eu tinha uma imensa dificuldade em fazer amigos por causa da timidez. Eu era tão tímido, que eu ficava o tempo todo com o capuz do meu blusão sobre a minha cabeça e não tinha coragem de falar com ninguém. Aquilo para mim era um refúgio, porque assim eu sentia que ninguém me notaria, mas eu era o centro das atenções de todos, por eu ser o mais calado de todos. As pessoas me cumprimentavam, falavam comigo, eu simplesmente abaixava minha cabeça, não sabia como ou o que falar, sendo que elas só me diziam oi. E eu só poderia dizer de volta também, oi. Mas para mim era tão difícil abrir a boca, eu me sentia tão envergonhado, eu sentia tanta vergonha, que eu não tinha coragem de falar com as pessoas. E isso foi me fazendo ficar sempre mais recuado. Eu não brincava, eu não me divertia, eu não sorria. E essa minha infância foi sendo dessa forma, uma infância meio que sombria, sozinho, solitário. Na maioria das vezes eu ficava só longe das pessoas, porque eu não tinha coragem de falar. Mas um dia, quando eu estava sentado na quadra, de longe eu avistei vi uma menina. O meu coração saltou de alegria quando eu vi aquela garota. Eu sabia que o que eu estava sentindo era amor, mas eu não sabia discernir ao certo se isso era amor, porque na minha idade eu nem conhecia o que era isso. Eu senti que eu gostei tanto daquela garota, que eu me identifiquei tanto com ela, que eu tinha que ficar perto dela. E naquele dia eu comecei a tomar coragem para tentar mudar, mas quanto mais eu tentava, mais difícil para mim ficava. E eu comecei a ter umas crises meio que de pânico, porque todas as vezes que eu olhava para ela, eu ficava sem ação, eu ficava meio que em pânico, me dava vontade de sair correndo. E algumas pessoas começaram a perceber isso, começaram a notar esse meu comportamento, então eu tive que ficar bem mais afastado, olhando de longe aquela garota e apaixonadamente por ela. E foi aí que as coisas começaram a piorar. Ela gostava de outros meninos e nem sequer olhava para mim, mas eu acompanhava todos os passos dela. Eu sentia que eu amava ela. Eu sentia que aquilo era um amor verdadeiro. Eu sentia que o que eu sentia por ela era real, mas ela nem sequer olhava para mim. Muitas das vezes eu comecei a me sentir insignificante por causa disso. Eu comecei a me sentir tão mal. Mesmo eu tendo essas dificuldades, eu esperava que um dia ela falasse comigo, como as outras pessoas tentavam conversar, mas eu não dava assunto, porque eu nem sabia como responder. Às vezes eu passava a noite inteira pensando naquela garota. Eu não dormia, sorria, chorava,
ficava pensativo, tomava decisões, falava, eu vou mudar, eu vou falar com ela, mas quanto mais eu tentava isso, mais eu criava dentro de mim um pânico. E eu ficava em pânico total, porque eu sabia que se eu não tomasse uma iniciativa, eu iria perder aquela oportunidade. E isso me machucava muito, me fazia sofrer muito. Eu sofria em silêncio, calado, sem ter coragem de ir atrás daquilo que eu queria. Então, meus queridos, retomando aqui a palavra, nesta primeira parte deste relato sobre a vida do Tiago, como nós vimos, a gente entende que a natureza, que tudo que é natural ensina que o homem é aquele que tem o emocional mais firme, mais constante, que não tem variação. Mas se a gente for parar para analisar realmente, é porque existe uma parte do homem que ele deixou isso dominar ele, que é não compartilhar o que sente com ninguém. Na maioria dos casos, todos os homens ele tem essa dificuldade de contar aquilo que ele está sentindo ou aquilo que ele está enfrentando para uma pessoa, seja ele uma criança, seja ele já mais velho. Isso é uma coisa natural, nem todos são assim. Então todos os homens passam por sofrimento, passam por decepções amorosas, passam por decepções, vamos dizer assim, em todas as áreas. Mas o que acontece? O que nós precisamos entender sobre essa história, sobre este relato, sobre aquilo que foi? Que o primeiro problema que Tiago estava enfrentando era a timidez, que também é algo sério, e que eu quero trazer um próximo vídeo explicando mais claramente sobre a timidez, um vídeo que vai estar à parte do relato, o que é a timidez e o que ela causa no ser humano. Então eu peço a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhe o vídeo para que ele chegue a mais pessoas e até a próxima. Muito obrigado.